Pai amado, Pai glorioso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Estamos agora prontos, Pai, para começar esse momento de testemunho, Pai, onde eu estou me submeti, me permiti, Pai, estar para trazer o testemunho sobre a minha vida, Pai, sobre as transformações que Tu e Aldo dos Exércitos fez na minha vida. Esteja comigo, então, Pai, direcionando a minha mente de forma que eu consiga trazer somente verdades, Pai. Tudo que eu venha trazer seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que não venha trazer nada para a edificação ou para o engrandecimento de homens, mas sim para a honra e glória do Teu nome. Então, eu me permito, Pai, que a partir deste momento seja direcionado pelo Teu Vakadosh, que possa estar sendo submetido, Pai, a lembranças antigas, aos principais fatos, Pai, que me trouxeram até aqui. Usa-me, Pai. Lembra-me de situações mais remotas que possa ter acontecido e que possa estar longe no meu pensamento, que possa vir para engrandecer o Teu nome e fortalecer os irmãos, em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Esteja com cada um dos irmãos, com cada um de todos que estejam aqui ouvindo, que possam vir ouvir no futuro, possa servir este momento para alguma coisa, para a edificação do corpo do Mashiach, Pai. Então, a partir de agora, Pai, esteja tomando conta deste momento, em nome de Yahshua Mashiach. Louvado e adorado seja Ele. Então, meus irmãos, eu sou Gilson Mar Fronteiro, de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Nascido e criado aqui nessa cidade, né? E, numa zona periférica, né? Um bairro, né? Em outros estados chamam de comunidade. Né? Então, a gente sempre teve uma vida simples e humilde, né? E até hoje, né? Mas os meus pais, né, já sempre tiveram também, né, porque vem também, né, de uma herança, não tem como não falar da nossa herança. Né? E quando a gente vai trazer testemunhos, a gente tem que lembrar um pouco lá de trás, né, dos nossos pais. Né? E a gente sempre lembra, é claro, dos nossos pais aqui, os logos, mas agora com o Meldinho a gente também aprende a olhar mais atrás ainda. Né? Mas, enfim, falando então da minha vida quando eu nasci, né? A infância que meus pais me deram e que eu recebi de bom grado e sou feliz, né, por ela até hoje, porque foi ela que me trouxe até aqui. Né? Então, é isso. Né? Eu moro em Rio Grande, nascido, criado, formado aqui, né? E teve várias experiências, né, no âmbito do espiritual, que o Criador tocou em mim, e aí a gente vai começar numa outra conversa, mas vou esperar o irmão fazer outra pergunta, né? Porque, a princípio, o meu nome, a minha cidade é essa, então eu sou gaúcho, né? A cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aí vamos evoluir, fica à vontade, meu irmão. Assim seja, meu irmão, aleluia. E como era a vida antes do irmão conhecer os nomes, né? Estava nos templos, como funcionava a vida do irmão, como estava até conhecer o nome ali. Conseguiu compreender? Não consegui compreender, meu irmão. Será que não é o fone? Vou tirar aqui, peraí. Não estou conseguindo. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Sim, sim. Que Agora eu perguntei, claro, irmão, agora ficou limpo. como estava sendo a vida antes, né, do irmão conhecer os nomes, se o irmão frequentava ali os templos, como estava a caminhada do irmão nessa época, até conhecer os nomes. Então, a minha vida, na verdade, ela sempre teve um lado espiritual muito forte, mas só que muito
muito enredado, vamos colocar assim, né? Muito conturbado com enredos, o que, na verdade, para os meus pais não era enredo. Era um nível alto de proteção espiritual. A partir do momento que está no começo do jardim até a quarta série, eu estava em colégio municipal. Mas como eu passava em todos os anos, do jardim à quarta série, a minha mãe, que não sabe ler nem escrever, ela disse, não, vou te botar no colégio particular. E aí, não engrandecendo, porque nós tínhamos uma infância difícil, eu tenho mais 2 irmãs também, né? E a minha irmã também foi para esse colégio particular. E aí fomos, esse colégio particular é um colégio católico, é o Instituto Cristo Rei, aqui em Rio Grande, né? Conhecido, né? Conhecidíssimo, tem até hoje, né? Então, quer dizer, a minha base toda foi católica, porque antes de eu ir para o Cristo Rei, eu já, mesmo no colégio municipal, tinha a igreja do colégio e tinha também uma igreja na frente, para te ver que as instituições religiosas sempre estavam ligadas às escolas, né? Então, tinha o hino da escola, eu cantei no coral, até a quarta série, eu cantava no coral e o coral ia treinar na igreja. Então, quer dizer, a gente treinava, ensaiava músicas relacionadas à igreja. Então, sempre teve um cuidado, sempre teve um caminho espiritual. Mas o que eu vejo que é um enredo que, naquele momento, para os meus pais, não era enredo. Naqueles momentos, eles estavam me dando proteção, tanto para mim como para eles. Porque e a igreja, que tinha essa educação espiritual católica, mas, de vez em quando, determinados dias da semana, ia para passar uma fumaça, porque tinha que se benzer, porque tem que cuidar do olho gordo desse menino, tem muito olho gordo em cima desse menino, então vamos benzer. Então, tem a benzedeira preferida. Em toda a cidade sempre tem várias benzedeiras, não sei se isso acontece em outros estados, né? Mas aqui, pelo menos, tem várias benzedeiras e tem aquelas benzedeiras principais. Aquela que é boa, aquela lá que é boa, olha, a benze que é uma maravilha, não pega doença, não pega isso, não pega aquilo. Porque hoje até a gente ri, né? Mas naquele tempo isso é verdade, né? Testemunho. Então, eu estava nessa bagunça de estar na igreja, daqui a pouco vai fazer uma fumaça, mas isso criança. Aí vai crescendo. Conforme vai crescendo, meus pais se separaram. Aí foi a grande dor que eu passei, porque eu tinha 14 anos. E 14 anos com 14 anos, então eu me assustava, porque meu pai trabalhava muitas vezes 48 horas, né? Porque naquele tempo não era especificado trabalhar 8 horas, não trabalhava, eu fazia viradas, né? Hora extra, fazia viradas de 1 dia, 2 dias, trabalhando no porto, né? Superporto, né? Então, atracados no porto de navios mesmo, né? Então, eu ficava sozinho, porque eu preferi ficar com ele. Foi uma das decisões que eu já tomei, mesmo sendo garotinho, mas eu tomei, me lembro que foi muito dolorido, mas eu tomei porque naquela noite que a minha mãe saiu, e as minhas 2 irmãs foram com ela, e eu disse, não, eu não vou deixar o pai sozinho e o meu cachorro sozinho, né? Porque eu tinha um cachorro, né? O Rintintim, né? Então, naquele dia, naquela noite, houve essa separação. Eu peguei e disse para a mãe, não, eu vou ficar com o pai para não deixar o pai sozinho, e eu tenho que cuidar da casa. Mas eu tinha 14 anos, né? Mas eu não queria me desligar, e os meus amigos, né? E onde é que eu vou brincar? Para onde é que vocês vão? Não, eu vou ficar em casa. Eu não vou sair daqui. E eu fiquei aqui onde eu estou, né? Aqui é onde eu estou, né? Até hoje. Então, ali foi algo muito marcante, né? E aí, então, foi a primeira decisão que eu tomei, mesmo com 14 anos. E depois, teve algumas situações que eu tomei que foram marcantes, que foi depois, quando eu comecei a me perder nessa aí, porque o meu pai, trabalhando, não estava presente, eu muitas vezes de noite em casa, ficava assustado, via coisas assim, sabe? Parecia que, parece que passou alguém ali, parece que eu vi um barulho, e o coração batia, e aí dava vontade de sair para a rua, e saía. E aí saía para a rua e ia para onde?
encontrar os amigos. Só que aí encontrava os amigos, não era aqueles mesmos do dia. Já não era aquele menininho que estava ali, já eram os outros malandros. Mas aí, como eu sou da área, era bem recebido e ficava ali. Mas só que eu ficava vendo o que eles estavam fazendo. E aí, o oferecimento é normal. Então, olha só, né? A gente acaba se envolvendo. Então, foi a segunda, talvez, chance que eu tive, ou chance não, foi decisão mesmo que eu tive, foi quando aí eu parei de estudar, 14, 15 anos eu parei de estudar, né, quando eu saí do Instituto Cristo Rei lá, e, porque naquela época até eu rodei lá, né, e como é um colégio particular, né, quando a gente roda, é convidado a se retirar, né, porque tem vários alunos para entrar, então, e aí eu rodei de ano. E aí eu rodei de ano, com os pais separados, eu não estava estudando. Parei. E aí, então, eu estava ficando afastado de colégio, afastado de pai e de mãe. Estava junto com o pai, mas o pai não presente, né? E eu não estou culpando nada, né? Porque ele me deu todo o suporte que ele podia. Mas só que ele tinha que trabalhar. Então, eu não estou culpando nada aqui, é só fatos mesmo, real. Não estou culpando ninguém. Então, só para tentar trazer da onde veio, né, o Gilson Mara. E aí, então, a segunda decisão que eu tomei foi quando eu cheguei na esquina. Eu não lembro se era manhã ou tarde, mas eu me lembro que foi aqui na minha esquina aqui. Estava todo mundo jogando bola ali na esquina, né? E nós estávamos sentados na cerca. Os maiores que estavam jogando bola, né? Nós era garotinho, mas nós jogava bola, mas só que naquele momento quem estava batendo bola na esquina era só os maiores. Mas é claro que aí a roda dos maiores, né? A bola não caía e tal, e nós estávamos olhando. Mas eu já era metidinho, já, né? Era metidinho a jogar. E aí eu peguei e disse, mas nós vamos ficar aqui na esquina? Aqui a gente não vai fazer nada só fumando maconha, jogando bola, se já para jogar bola, nós temos que jogar mesmo. Então, porque senão aqui nós não vamos crescer, porque não consegue correr. Então eu já tinha uma identidade, porque quando eu fui para o Instituto Cristo Rei, eu também comecei a jogar numa escolinha de futebol, porque eu me destaquei lá jogando, só que na época lá era futsal, né? E basquete também. Então aí eu fui para o Esporte Clube Rio Grande, que é o vovozão mais antigo do Brasil, né? É mais antigo até que a própria Ponte Preta, né? É o Rio Grande e a Ponte Preta. Então aí eu estava lá. Só que como eu era já aquele menininho roeiro de rua, o treinador, quando eu peguei uma bola e fiquei fazendo uma embaixadinha com o adversário atrás de mim, ele apitou e me xingou durante o treino. Sabe aquele xingamento do treinador durante o treino? Para com isso, tu não pode fazer isso, tem que tocar a bola. E eu, como era novo, tinha ali 15, 16 anos, eu xinguei ele também e fui embora. Então aí eu saí, eu abandonei o Esporte Clube Rio Grande. E aí, como eu estava já tendo a visão, eu tomei essa segunda decisão, que eu não podia ficar na esquina, me envolvendo com todo tipo de substância ali e jogando bola na esquina. Tem que jogar bola, tem que jogar mesmo. Então vamos lá. Se é para ser atleta, vamos ser atleta. Tem tudo para ser atleta aí. Tem água para nadar, tem tanto de lagoa como de praia, tem clubes para correr, né? Então, tudo isso eu trouxe para os irmãos ali, para os amigos que estavam ali. E todo mundo riu, né? Porque não entenderam o que eu falei. Nem eu mesmo entendi. Mas só que eu estava obstinado. Naquele dia, depois que eu falei isso, eu fui para casa. Eu vim para casa, para minha casa aqui. Eu vim para minha casa e me preparei de tarde. Foi de manhã isso. Porque de tarde eu fui para o Esporte Clube Rio Grande. Aquele que eu tinha abandonado. Eu fui lá. Só que quando eu cheguei lá, não era mais aquele treinador, né, que eu tinha abandonado. Aquele treinador que tinha apitado, que tinha me xingado, não era mais ele, era outro. Mas eu não esqueço que era o Ronaldo Pagano, né? É meu amigo até hoje, né? Viu? Apesar de eu não falar com ele faz bastante tempo. E ele pegou e aí depois eu fiz o treino, quer dizer, eu caminhei, fui a pé até o ônibus, que é longe, caminhei 1,5 km, 2 km, e aí a gente pegava o ônibus e ia até o Rio Grande, né? E aí eu comecei a fazer isso direto, porque quando eu cheguei lá, nesse mesmo dia,
Eu cheguei lá, eu fiz o treino, eu treinei e me destaquei no treino. E aí o Ronaldo Pagano veio falar comigo. Gostamos de ti, nós temos campeonato para jogar, mas só que todos que jogam conosco têm que estudar. Todos que jogam conosco têm que estudar. E eu peguei o quê? Mas é tudo que eu quero. Eu estava parado, né? Eu estava afastado de tudo, eu estava jogado na esquina. E aí ele disse que me dava colégio, me dava lanche. Eu quero, vamos embora. E aí foi a grande decisão que eu tomei. Por isso que foi marcante também esse dia, porque eu saí da esquina, eu vim para casa e de tarde eu tomei a decisão de ir para lá e eu fui lá e já consegui tudo que mudou a minha vida. Porque quando eu cheguei na tardinha em casa, de noite, eu disse para o pai, vou ser jogador. E o pai, que jogador? Tu é vagabundo. Que jogador quer? E aí eu disse, não, vou ser jogador. Já estou no Rio Grande. E vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar. E aí, só que ele não estava entendendo que eu já estava confirmado lá. E aí, então, eu ganhava lanche e ganhava passagem. Quer dizer, eu treinava, ia para o treino, ganhava o lanche e a passagem ia para o colégio de noite. A tarde ficou preenchida. E aí, de manhã, já logo consegui um emprego lavando carro. Numa lavadora, numa revenda de carros, né? Eu lavava carro ali, de manhã, então, aquele garotinho já que estava na esquina já saiu da esquina. Já ficou lavando carro de manhã e à tarde ia para o treino e à noite ia para o colégio. Mas tu não pode rodar e eu não vou rodar. E aí eu fui lá, 16, 17 anos, fiz a quinta e a sexta série e aí pintou o exército. E aí eu já tava com visão, já estava com outro padrão de vida. Né? Aí mudou tudo. Saí da esquina, já tô sabendo o que é fazer coisa ruim, o que é fazer coisa errada, e eu estou sabendo o que eu quero, porque para ganhar jogo tem que estar aplicado, tem que estar treinando, tem que estar firme. E aí mudou tudo. Então foi aí as duas decisões, né, que eu tomei. É claro que aí depois vem outras, mas as outras são mais recentes agora, que aconteceram quando aí depois veio o primeiro casamento, porque aí eu servi o exército, aí foi tudo muito assim, mas aí não lembro de nada que marcasse a minha vida, a não ser livramentos que o pai me deu, né, de estar assim, parece que vai sofrer um acidente, e aí daqui a pouco consegui escapar. Foi uma vez que eu estava no exército, eu saindo de um treino, né, mas eu pelo time do exército, e aí eu estava com a minha moto e eu, numa brincadeira com os amigos que estão dentro da viatura do exército, e eu passando de moto, e aí eles estão sabendo que é o 21, que sou eu, né? O 921, e eles pegaram e aceleraram a viatura. E aí, então, eu não consegui passar, e veio um ônibus de lá ao contrário. E, sabe assim, não tinha como, não tinha por onde escapar, e aquilo, eu sei que eu passei. Passei por dentro do ônibus, não sei, eu sei que eu passei. E aí, passei a viatura, assim, e falei para eles, tá louco, vocês querem? Até eles sentiram, né? Porque aí eu andei mais uns quilômetros assim e parei. Parei que eu fiquei com o corpo pegando fogo, assim, parece que meu corpo estava todo pegando fogo. Então, isso aí foi só livramento, né? Mas situações assim que marcaram mais espiritualmente, talvez só tenha acontecido agora, depois de já veterano, e aí quando eu fui levado para o deserto. Aí sim. Porque até então aí foi só, o mundo foi me ganhando, porque eu entrei para a escola, entrei veio uma profissão que era jogar futebol, que eu disse que queria, né? Comecei a jogar futebol, estreiei no profissional, então, quer dizer, teve essa situação toda que o meu pai dizia que eu não ia conseguir, eu consegui, sabe? Então, foi situações assim. Mas aí só veio acontecer fatos marcantes que mudaram a minha vida mesmo, agora depois de veterano, porque aí veio o casamento, o mundo foi me ganhando e eu fui me perdendo para o mundo. Então, me perdendo para o mundo, eu não tive como ganhar, né? Aí veio a lesão, aí veio várias situações que me afastaram daquele profissionalismo que hoje eu enxergo que o porquê que eu fui afastado, né? Naquela situação, porque aí eu perdi o casamento também, o primeiro casamento, e aí os meus relacionamentos eram sempre uma grande bagunça, porque eu nem tinha essa visão padrão de um relacionamento. A minha visão de um relacionamento
é, era, era aquilo, ser o cara, né? Então, imagina, o cara que joga futebol, tá aparecendo na televisão, aparece no rádio, então tu chega no clube, tá com várias pessoas, várias gente, então, tu chega no calçadão, tu é o cara, então tu quer ser o cara, então, quando eu me afastei disso tudo, teve uma repercussão interior dentro de mim, que fez com que eu regredisse um pouco, mas ao mesmo tempo, por outro lado, também fui acordado, mas quando eu fui acordado foi agora, veterano já, né? Porque a minha vida só começou a ser uma bola de neve, assim, caindo em caos, mesmo estudando, sempre trabalhando, sem ser alterado de cair assim para roubos, para esse tipo de alteração, mas a minha vida estava uma bagunça, porque sempre, sempre bagunçado, sempre bagunçado. E aí, então, agora veio a grande situação que mudou tudo. Em determinada noite, em setembro de 2017, eu fui despertado no meio da noite e eu tinha que pegar carona com meu pai. Vem comigo. E aí eu me acordei. O quê? Ah, estou sonhando. Acho que eu estou sonhando. Vou dormir de novo. E aí me deitei de novo. Vem comigo agora, bota tudo dentro do teu carro. Isso eu já tinha um carro, tinha um golzinho 2013, golzinho bolinha. Aí eu, bota tudo dentro do carro, vem comigo, porque eu tinha me desempregado e estava no último mês do seguro-desemprego. E eu estava daquele jeito, né, envolvido com tudo no mundo, e eu não conseguia as portas, não conseguia emprego. Não conseguia emprego, de jeito nenhum, não estava tendo chance. Parece que estava tudo certo, quando eu ia chegar, não conseguia. Pega a minha carona e vem comigo, vamos para Santa Catarina. E aí, naquele 6, eu me lembro porque a minha filha faz aniversário 6 de setembro. E aí eu fui, e é um dia antes de 7 de setembro. 7 de setembro é feriado nacional. Então não tem como esquecer. Aí eu fui naquela manhã de 6 de setembro, né? Era de 5 para 6 de setembro. Eu me acordei então umas 4 horas da manhã. Aí eu me levantei mesmo. Tá, eu vou contigo. Então, quer dizer, eu respondi ao sonho. Aquilo ali também fez um diferencial muito grande, porque quando eu peguei, abri o porta-mala do carro, eu comecei a botar tudo dentro e falando para o pai, mas o que eu vou? Bota o quê? Bota as tuas coisas. E eu estava ouvindo aquela voz na minha mente, e eu botei e fui. Eu estava com o carro, com o pneu careca, estava com o motor, tinha feito o motor há pouco tempo, né? E, aí então eu fui. Aí passei na minha mãe, né? Falei com a minha mãe, com a minha irmã, ó, estou indo para Santa Catarina. Mas como tu vai de repente assim? Vou agora. Eu me lembro que naquela época também estava tendo muitos levantes de briga contra mim, sabe? Me lembro que um dia antes, eu não lembro agora, não sei precisar, mas 2 dias antes, também eu estava num bar aqui, né, num barzinho, e ali jogando bilhar e dando risada. Daqui a pouco, como eu sou muito debochado, assim, ficava rindo, né, riso fácil. E então, quando eu ganhei o jogo do cara, eu peguei e fiquei brincando. E o cara ficou bravo, se exaltou, e já veio para cima querendo briga. Então, sabe? Mas não cheguei a brigar. Mas teve um confronto assim muito forte, né? Que todo mundo parou ali, né? Então, eu estava vendo que estava todo mundo se levantando. Aquilo ali foi muito gritante, porque não era... Esse aí foi uma gota d'água de levantes contra. Então, eu estava vendo que estava tudo se virando contra. Muita coisa estava contra mim. Eu não conseguia emprego. Então, o que eu quero no barzinho, bebendo, agora eu estou aqui no barzinho, e aí parece que já estão se levantando, e esse cara já tem alguns favoráveis a ele, que já estão querendo, né, levantar alguma conspiração contra mim, e isso aí não é legal. Então eu aceitei aquela voz que disse, vem comigo, e eu fui. E aí chegando lá, achando que eu ia me dar um emprego, porque a minha ex-esposa, que é a mãe das minhas filhas, estava lá e disse que lá eu ia conseguir um emprego, então eu fui, né, também. Resolvi aceitar essa voz sabendo que era lá. Fui para Itajaí, Santa Catarina, andei 700 e poucos quilômetros daqui. Chegou lá, ela não me recebeu. Ela disse que ia me receber, ela não me recebeu. E aí eu fiquei a ver navios. Eu tinha só um mês de seguro-desemprego, eu tenho esse tempo para conseguir
para conseguir o trabalho e para conseguir me virar até para poder voltar, né? Porque senão... Então eu vou aceitar a aposta de ficar aqui e conseguir emprego e dar a volta por cima, porque eu poderia voltar do nada, aí só fazia bate-volta, vai e volta. E aí eu já ia ficar aqui duro. E eu já estava aqui sem nada. Não, então eu vou arriscar. E fiquei lá, morando no carro, a princípio. E então eu passei por um deserto lá, que nem preciso falar muito, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Nesse deserto que eu passei lá, foi muito forte, também porque passei por muitas situações ali difíceis, mas eu já veterano, e eu não desisti do pai. E o pai não desistiu de mim ali, porque mesmo estando nos nomes pagãos, mas ali foi um posicionamento muito forte, mais forte do que esse, quando eu era garotinho, de 14 anos, quando eu disse que tinha que sair da esquina, porque tinha que jogar bola, e aí eu fui lá e corri atrás, deu certo, fui lá também. Foi mais forte agora em 2017, quando eu estava em Itajaí, e aí deu tudo errado lá, e eu passei por muitas provas ali, por muitas situações, e eu dizia, eu estou contigo, eu não posso virar marginal, e o carro estragando, acontecendo várias situações, eu lembro de todas elas, mas fica muito complicado de falar tudo, porque senão parece que fica desgastante, eu não sei se já está desgastante essa minha fala, né? Talvez possa estar desgastante, se o irmão quiser perguntar outra coisa, fica à vontade, ou se algum dos irmãos quiserem perguntar algo, né? Também. É, isso mesmo. Tá aberto, meu irmão. Se os irmãos quiserem perguntar, eu vou perguntar para o irmão agora, aí depois os irmãos podem perguntar também, né? Como estava a vida do irmão no momento ali que conheceu, né? Conheceu os nomes sagrados, através de quem, né? Como conheceu, como foi se conhecer, né? Essa libertação nos nomes sagrados. Então, quando eu saí eu fiquei um ano lá em Itajaí. Eu cheguei lá, então, 6 de setembro, né, na tardinha, e lá eu me envolvi com a igreja, e lá tive grandes testemunhos, como eu falei. E aí, quando eu voltei, 20 de setembro de 2018, né, já conseguindo ler a Bíblia, já conseguindo entender muitas histórias da Bíblia que eu não conseguia entender nenhuma história da Bíblia. Alguns amigos falavam, mesmo estudando história em colégios católicos, mas eu não conseguia entender, não conseguia. E aqui eu já estava buscando, né? Também faltou eu lembrar disso. Então, quando chegou lá, eu comecei a entender. Eu fui recebido lá, muito bem recebido, numa igreja muito grande, né, no Brasil e até fora do Brasil, né, e onde me receberam muito bem, e onde eu também conheci a primeira vez que eu ouvi o nome Iau, mesmo sem saber. Mas isso eu fui descobrir depois até, né, porque está em gravações, eu busco as gravações, está tudo gravado pelo YouTube, né, todos os cultos lá são gravados, né, pelo YouTube, então está registrado também. E aí, então, quando eu vim para cá, 2018, 20 de setembro de 2018, cheguei aqui sem nada, sem carro, porque eu deixei o carro lá, dei o carro, né? Tem essa parte também, né? E aí, quando eu cheguei aqui sem nada, mais magro, a casa estava jogada, mas ninguém tinha roubado, a minha irmã tinha até dado uma arrumadinha, algumas coisas, mas estava teia de aranha, sabe como é que é uma casa vazia, né? E aí, então, eu estava sem luz, né? A água tinha porque era gato, né? E aí, então, eu tive que correr atrás, né? E aí, quando eu cheguei aqui, já cheguei embaixo de oração, né? Mas era nos nomes pagãos. E aí, eu consegui um emprego e fui para a igreja onde eu estava indo antes de eu sair, né? Antes de eu ir para lá, para Santa Catarina. Mesmo que eu estava indo numa igreja, mas eu ia nos barzinhos, eu ia nos lugares, tudo, frequentava tudo, mas eu ia na igreja. A igreja dava essa permissão, dava essa condição, né? Parece que dava, né? A gente já foi, vai na igreja, mas vai no barzinho, vai aqui, vai ali. Então, quando eu voltei, eu fui para essa mesma igreja, e aí esse pastor, que é esse líder espiritual lá, a conversa dele já não entrou, porque essa outra que eu estava lá era muito mais forte.
E aí ele aqui começou a fazer muita campanha, e falava muito de campanha. E aí eu peguei, questionei outros líderes espirituais que estavam ali, né? Eu questionava. E aí, certo dia ele me ligou, porque eu não fui, teve uns dias que eu não fui, que eu já estava querendo cantar, assim, né? No louvor lá, né? Nos encontros, a gente cantava nos encontros que a gente fazia, não dentro da igreja, mas nos encontros, a gente cantava os louvores. Eu já estava ali ensaiando cantar, né? Com o meu instrumento, né? Cantava. E aí, então ele pegou e disse assim, tu não tem aparecido? E eu ouvi dizer que tu dissesse que a minha palavra é muito fraca, isso e aquilo. E eu peguei e disse para ele, de fato, eu não estou concordando com algumas coisas, porque é muita campanha de 7 dias, campanha de 3 dias, campanha de 7 dias, é mais dízimo, mais oferta, é tudo envolvendo, e toda hora passando envelope, toda hora. E aí, a tua palavra, tu não está evangelizando. Não está evangelizando ninguém. Só está chegando lá todo mundo, tu está passando a mão, está só passando a mão, conseguindo um amparo, conseguindo um socorro ali, que ajuda uma família e outra, mas não está evangelizando. Aí ele pegou e disse, se é assim, tu não precisa vir mais. E eu disse, tá, mas é essa aí? É assim que tu vai cuidar das tuas ovelhas? Não precisa vir mais? Porque eu me posicionei assim? É sim mesmo. E aí, desligou o telefone. E aí eu fiquei dentro de casa, aqui na cozinha, dizendo, pai, agora estou desigrejado. Vou voltar para a esquina. O que vai acontecer? E tocou o meu telefone. Minutos assim, eu estou clamando assim ainda, e agora tocou o telefone. Aí eu toquei o telefone, atendi. Era uma irmã que morava aqui, estava em Porto Alegre nessa época. E ela disse, Dias, eu tenho que falar contigo. Esses nomes, tudo que nós estudávamos, está tudo errado, é engano. Os nomes sagrados é esse, é Iau e é Iauxa. Então, eu ouvi por telefone, né? Eu fiquei sabendo por telefone. A irmã Cátia, hoje é falecida. Né? E aí, então, eu recebi aquilo na hora. Conforme ela falou, eu disse, porque não pode. Foi minutos, eu tinha falado com o líder espiritual lá, o pastor, e aí estava me sentindo desigrejado, e veio a resposta em minutos. Isso não foi por acaso. Não podia ser por acaso. Consegue entender? Não foi mais do que 20 minutos. Eu tenho certeza que não foi. Mas só que, como eu não tenho como precisar, eu vou colocar assim, de 15 a 20 minutos, mas pode ter sido até menos. Porque eu estava clamando assim, agora, para onde eu vou? Vou para isso. E aí tocou o telefone, era a irmã me anunciando. E aí, depois que ela me anunciou, que nós desligamos, eu disse, tá, mas como assim? Não é esses nomes aí. Esses nomes são nomes de blasfêmia. Tem um nome sagrado, nós devemos clamar pelo nome sagrado. Esse é o nome que nós devemos seguir, os nomes sagrados. E aí depois ela começou a me encher com os vídeos do irmão Romilson, com várias banners e posts, né, as postagens que tinha na época, isso aí em 2020. E aí eu tomei um baque porque eu aceitei tudo. Tudo eu fui aceitando, fui folhando e fui pegando a Bíblia, que eu já comecei então a entender um pouquinho a Bíblia, de abrir ela, né? Então comecei a pesquisar, buscar na Bíblia, e tudo que eu ia buscar gritava comigo, né? Gritava, que eu digo assim, falava alto, falava forte em mim, que era verdade, sabe? Testificava que era verdade, que era verdade, que era verdade. E aí, a partir dali, eu não fui mais. Não fui mais à igreja, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Foi assim que foi. Isso foi vamos botar fevereiro de 2020, e aí, né, vamos botar março, passou, e a 8 de abril eu fiz a minha imersão. Né? Foi 8 de fevereiro, então eu já comecei ali a ver aqueles griteiros que estavam acontecendo, né, em março de 2020, todo mundo se preparando para um possível arrebatamento em abril de 2020, e eu também correndo atrás, e a irmã, essa mesma irmã que me anunciou, fez contato com um casal de Pelotas, e esse casal fez contato comigo e vieram até aqui, 60 quilômetros daqui, né, de Pelotas, vieram até a minha cidade, o irmão e a esposa dele,
e vieram aqui, entraram, e aí eu levei eles até a praia, chegamos na praia, consegui um caico na hora, tinha um cara ali abençoado, que disse assim, não, pode pegar meu caico, pode ir. E aí botei dentro do caico, eu já estou acostumado a se remar, aí levei eles mais afastados, né? Então teve até barco, né? Pena que eu não tenho mais aquela gravação, né? Mas foi gravado por ela. A esposa dele ficou dentro do barco, né? Ela não ficou com medo. Eu pensei até que fosse ficar, porque nunca tinha andado de barco, de caico, né? Não é um barco grande, é um caico, que é aqueles compridos assim, né? E aí eu fui remando e aí lá fizeram a minha imersão. 8 de abril de 2020. E aí houve a transformação total, né? Porque não foi total, porque eu ainda vacilei, né? Mas naquele primeiro momento, em abril, eu estava convicto que também poderia acontecer e da importância que era. Parece que travou a imagem. Então, pararam de me ouvir ou estão me ouvindo? Estamos ouvindo, tá ok. Então, naquele momento ali, eu sabia da importância que era aquela imersão, eu tinha convicção, então eu tive a conduta e a postura de estar firme naquele primeiro momento. Então, até a namorada que eu tinha, que era da cidade vizinha também, de Pelotas, nós não se visitavam, né? Então eu estava sempre armando aquela briga, aquele afastamento para que ela não viesse. E aí, então, ela também não vinha, e aí nós fomos se afastando cada vez mais. E aí, então, eu estava firme, esperando abril de 2020, mas não aconteceu. E aí, não acontecendo, também ela veio me visitar. E ela veio me visitar e eu não disse não. Estava num horror, né? E aí, né, a Carme gritando, foi um teste para mim, e eu não disse não. Errei, mas me recuperei, né? Depois. Porque aí também, depois eu mandei ela embora, porque não conseguia, sabe? Não teve um relacionamento legal. Então foi algo assim. É isso que eu ia falar, irmão. O Yaldin, quando ele conhece os nomes, né? Ele tem uma caminhada ali, né? Para ele estar se ajustando, para ele estar colocando os pingos nos i, né? Porque, igual o irmão, eu também fui assim, tem uma vida toda torta, né? Então, quando você conhece os nomes, você aceita de cara, mas até você firmar, né? Leva alguns meses ali para você estar se purificando, se corrigindo, né? Das más atitudes que você ainda tinha, né? E como o irmão está agora, nesse momento já, né? Já tem uma caminhada, já tem uma experiência nesse momento, como tá aí a família? Aceitou, meu irmão, ou não aceitou? Como tá? Porque nós sabemos que nem todos vão aceitar, né? De imediato os nomes sagrados. Comparado esse negócio de aceitar e não aceitar, eu acredito que tenha níveis. Por quê? Por que níveis? Porque a minha família, eu posso dizer que ela aceitou, mas ela não recebeu. Ela aceitou de mim, ela sabe que é Iau, ela até fala Iau, minhas irmãs. A minha irmã que está em Porto Alegre até não fala, né? Mas ela sabe, ela respeita, ela não bate de frente, não contesta, tá? Então a gente sente aquele respeito. Então não dá dizer que é uma família assim que bate contra, que fala, não, isso não. Tem um respeito. Então ela sabe que é verdade, porque eu sempre disse aqui, ó, vocês são inteligentes, então quero que vocês me provem que é porque eu quero sair, eu quero estar na verdade. Tudo que eu quero é estar na verdade. Então, se vocês têm a capacitação de me dizer a verdade, me diga, porque senão eu vou dizer para vocês a verdade. E a verdade é Iau e Iauxa. Se vocês querem contestar, me ensinem a verdade, porque eu quero ir com vocês. E aí eles ficaram, porque não conseguiam comprovar. Então, eu quebrei essa situação deles conseguir dizer para mim que não é, porque é mentira, que é isso. Então, me prova. Se é mentira, me prova, porque eu quero ir com a verdade. Eu quero que vocês me digam, mas sempre que eles quiseram fazer alguma fala, eu rebatia e mostrava nas escrituras. Né? Então não tem. E eu acho que é isso que o Aldinho deve fazer. Ter encorajamento e ter o suporte de comprovar. Vem cá, tu tá dizendo que é isso? Meu amor, eu te amo, te quero, te adoro. Eu quero ir contigo. Então, me prova o que tu está dizendo que eu vou contigo. Eu vou lá para dentro do templo de pedra. Se tu provar que é lá que está o voar. O Espírito Santo. Mas, caso contrário, tu vem comigo. E aí
Então, quem é que o Yaldin tem que estar preparado para fazer isso? Né? Então, porque senão fica só confronto, fica só briga. Eu falo uma coisa, tu fala outra. Não é briga que a gente quer confronto. Então, tu me prova ou eu te provo. Me prova que o teu caminho é o verdadeiro, e eu vou contigo. Ou então eu vou te provar e tu vem comigo. Simples. Então, eu creio que é por aí, né? Vou deixar aberto, mas se eu respondi para o irmão, não sei, consegui Aleluia, responder. sim. E a partir de agora, meu irmão pratica os chamados 4 pilares, né? Que nós temos aí na igreja Filadélfia, né? A gente segue os pilares, né? Que é a partir do pão, a imersão, o jejum e a oração, né? Que já houve várias divisões, né? Dos irmãos que não creram, né? Então, como o irmão está na relação das ordenanças do Mashiach, está cumprindo, né? A reunião é imprescindível, né? Então, deixa para o irmão aberto e depois também para o irmão responder, eu deixo aberto para os irmãos. Se quiserem perguntar para o irmão, vou esperar o irmão responder agora. Perdão. Faz o último embasamento aí, faz favor. Repete para mim. Se o irmão, como o irmão está agora, nesse momento da vida, se o irmão está, né, nos pilares ditos da igreja de Filadélfia, né, os 4 pilares que nós falamos, a imersão, a partir do pão, o jejum e a oração. Como o irmão está nessa caminhada, já está, né, nós já estamos aí com um tempo de caminhada, como o irmão já está nesse momento, né? E o que o irmão deseja, né, para daqui para frente. Não, o nosso desejo é santificação e purificação. O nosso desejo é de fortalecer os irmãos e de que nós mesmos não caiamos nas ciladas do inimigo, né? Porque a carne ainda grita, mesmo com esse tempo todo, nós ainda estamos cada vez mais nos purificando, nos santificando, tem uma longa caminhada já de purificação, de santificação, mas a carne é fraca, né? O gosto está pronto, mas a carne é fraca. Então, temos que estar atentos. Então, o desejo é esse, né? Porque sabemos que a palavra de promessa sobre nossas vidas é fato, né? Como eu estava falando, né? A gente gosta de testificar tudo. Então, tem uma palavra sobre nossas vidas. Então, nós sabemos. Tem uma grande guerra espiritual, mas também sabemos e conseguimos enxergar essa guerra espiritual, um querendo destruir o templo e outro querendo construir o templo. Então, um está querendo destruir o templo, que é o templo do Criador, e está querendo construir o seu templo, uma Babilônia. Né? Então, enxergamos isso. Então, tendo essa visão, nós queremos o quê? Queremos a construção do templo sagrado do Criador. Construindo esse templo sagrado do Criador, ele vai nos retirar daqui. Por quê? Porque o templo sagrado é o que ele quer para ele. É as primícias. As primícias é o que está bem cuidado. Não vai para lá aquele que está impuro. Então, o que nós mais queremos hoje é a purificação e a santificação e fortalecer os irmãos, né? Porque temos que amar os outros como nós mesmos. Então, devemos estar fortalecendo os irmãos, abrindo os olhos dos irmãos. Ei, presta atenção, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ei, e fazendo isso aí, tu estás contaminando o templo. Então, o templo não é lá, o templo é aqui. Então, são essas coisas aí que o Yaldin, que tem a visão, ele sabe se está bem ou se está mal. Ele sabe se está... Onde é que está precisando de atenção. Então, até pouco tempo, eu dei umas vaciladas, mas eu sabia que eu dei a vacilada ali. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que confessar, né? Meus lábios impuros, eu tinha que confessar. Pai, pequei aqui, estou errando aqui. Me dá forças que eu tenho que me recuperar aqui. Então, cada um de nós somos errantes. Nós temos que ter essa convicção e buscar o Pai, enquanto é tempo, naquilo. Porque aí, o Pai vai combater todo tipo de dificuldade que nós temos aí para caminhar. Porque eu estava com várias dificuldades, meu irmão. De enfermidades, até vamos dizer assim, que parecia que eu ia ficar pelo caminho. E tudo isso foi restaurado, não foi por mim, não foi por mim. Foi pela entrega, foi por se entregar ao Pai e dizer para o Pai, clamando para o Pai,
eu vou parar com tudo, eu vou fazer, eu vou te buscar. Então, tem muita gente que diz que está buscando o Pai, mas não busca em verdade. Então, quando tu busca em verdade, tu, conversando com o Pai, a 2, A e B, A e B, o Pai vai te dizer, o Pai diz ali, o Rocha que está em ti vai dizer para ti, presta atenção, estás fazendo isso e aquilo. Então, estás fazendo isso, o que tu quer agora? Estás fazendo isso de errado, aí tem que se posicionar. Não pode ser já. E essa minha fala não é para atingir ninguém, né? Essa minha fala é de testemunho, né? É que a gente passa por muitas situações parecidas que pode até tocar em alguém, né? E a gente não quer tocar em ninguém, a gente não quer ferir ninguém, a gente quer fortalecer, né? Como foi dito. Né? Aleluia, isso mesmo, irmão. O dever do Yaldin é servir uns aos outros, né? Edificar o corpo do Machia. Eu deixo agora aqui aberto, meus irmãos. Se tem algum irmão, porventura, que quer fazer uma pergunta para o irmão Jussomar, eu deixo aberto aqui, meus irmãos. Temos aí 6 minutos, né? Podemos passar um pouquinho, caso algum irmão queira estar fazendo, pode deixar aberto aqui para os irmãos. Aleluia, louvado seja Yahweh, gratidão, meu irmão. Shalom de alça, meus irmãos, shalom de alça a todos. Então, dentro dessa fala do irmão Jussomar, nós sabemos que o Machia, né, ele foi muito perseguido pelo sistema religioso. Uma pergunta que eu quero fazer ao nosso irmão a sua família, ela é do sistema religioso? É de igrejas, é evangélica, toda a sua família, mãe, irmão? Como essa eu é uma falei, pergunta. Aqui não tem essa... não teve esse segmento, porque era tudo muito conturbado. E as minhas 2 irmãs fizeram primeira comunhão. Sim. Primeira comunhão. Então, eles não estão no sistema religioso. Não é isso? Estão. E aí o que acontece? Sim. A mais nova que eu, né, que é enfermeira também, que está aqui, trabalha em Pelotas, está aqui, ela não frequenta nada. Não frequenta nada. As Sim. amigas dela no serviço que são protestantes, no caso, né, das igrejas evangélicas, Sim. E elas falam para ela, e eu falo para ela o que é, e elas falam para a outra lá. Então fica assim. Sim. Mas ela prefere não ficar. A outra, minha irmã de Porto Alegre, já ela é mais espírita. Ela é de adorar outros deuses mesmo, e totalmente o contrário. Mas ela não fala nada contra os nomes sagrados. Né? Sim. Mas apesar dela evitar. Então, a minha mãe já busca Seixinue, né? Que Seixinue, e também a outra ali, que até a irmã estava falando, que aplica o Jurei, né? Que é a Igreja Messiânica do Brasil, né? Então, a minha mãe já participa mais da Messiânica, né? Que aplica Jurei, que é uma oração em silêncio, muitas vezes, com imposição de mãos, né? Então, até aqui, quando tu estás orando com uma pessoa em silêncio, a pessoa fica parada assim, aí fica 2 minutos de frente e depois fica 5 minutos de costa, né? Orando dentro do templo lá deles, lá, com um sonzinho mecânico, né? Assim, bem silencioso, assim, um sonzinho bem bacana, assim, né? Então, a minha mãe estava nesse ambiente, até não tem ido, né? Mas não tem nenhum segmento não com a igreja protestante, né? Tá certo. Não, então, a minha pergunta é porque dentro do que você falou, os nossos maiores embates são com as pessoas que estão dentro do sistema religioso. Tipo assim, aqui na minha casa, meu esposo é presbítero, é tesoureiro de igreja, não sei o quê, tem faculdade para ser líder religioso, tudo isso. Então, o confronto não tem como não haver. Porque todos, tipo agora, ele está na igreja. Aí quando chega lá, a trindade é lançada ferrenhamente nele, na cabeça dele, né? Aí quando chega em casa, o que traz? Entende? Então, com aqueles que têm alguém no sistema, é muito mais complicado do que aqueles que não têm. Então, né, como o irmão não tem ninguém, até mesmo que mora junto com o irmão, não tem uma irmã, não tem ninguém que são do sistema religioso, é muito mais assim,
né, mais flexível, mais para você enfrentar esse sistema, né? Porque você tem que ter o cuidado de ser submissa, você ao mesmo tempo você tem que não escandalizar né, como Yaldin. Então, é esse cuidado aí duplo que nós temos, né, nós mulheres, e as demais irmãos, irmã também, tem irmão aí também que tem esse mesmo problema, tá certo? É isso. Mas louvado seja o nome. Eu concordo. Gratidão. É um privilégio para mim de eu também ter sido guardado pelo Pai, porque eu não me rendi para a carne, porque eu poderia estar casado, né? Estava bem acompanhado, né? Com alguém que tem, por exemplo, assim, né? Tem seu carro, tem profissão concursada, né? Então, quer dizer, eu estaria bem, né? Mas ela estava já naquela, eu tinha visão e ela queria colocar a ordem, né? Que é assim, é assim, é assim. E eu sempre bati de frente com isso, né? Eu sempre bati de frente com isso. E, então, é claro que aí nessa parte aí, eu digo que eu tive, como é que eu posso dizer assim, bem-aventurado, né? Fui, porque o Pai me guardou de eu tomar decisão correta de bater de frente. Então, esse bater de frente, para mim, não foi à toa. Não foi aquela coisa de birra, de querer ser mais, mas simplesmente ter convicção convicção da visão, né? Não, está errado assim. Isso aí vai ser problema no futuro. Como é que ela já está dizendo para mim que eu tenho que acreditar na esquerda, que eu tenho que acreditar nesse, naquele, que eu estou vendo que está totalmente ao contrário? Isso aí vai trazer discussão para dentro de casa no futuro. Então, já não. Então, eu já fiquei sempre sozinho. Porque eu sempre, parece que fui de dificuldade de relacionamento. E eu entendo a irmã quando traz que há um caminhar muito mais difícil para quem está dentro de casa com caminhares diferentes, né? Porque imagina alguém chegar em casa e foi ungido há pouco na igreja, com imposição de mãos na Trindade, dali na Trindade, ali colocando na mão, cercado por pastores lá, em cima do púlpito, orando para aquele, depois ele chega em casa. Né? Então, ele também ele até enxerga um pouquinho de verdade no que está falando, mas ele recebeu aquela carga que ele vai ter que dizer que é ele que sabe, é ele que tem a visão. Na verdade, nem é ele que está falando, né? Ou essa pessoa, porque pode ser tanto homem ou mulher, né? Mas a irmã trouxe o exemplo dela, né? Então, é forte isso, né? Forte, mas é o que nós estamos vivendo nesses tempos, né? Oramos. Oremos, né, irmão? Meus irmãos, já deu 8 horas, mas se tiver mais algum irmão, uma pergunta para finalizarmos aqui, senão vamos estar finalizando. Tem algum irmão que deseja fazer uma pergunta para o irmão Gilsomar? Acho que os irmãos já tudo sabem a minha vida. Ninguém quer saber nada. Eu acho que 1 hora é pouca para esse testemunho. Tem que ser mais, né, irmão Samar? Também. Se fosse mais, eu abri o verbo, eu estaria falando, né? Mas é muita história mesmo, é muita história. Aleluia. Só vou fazer uma pergunta, meu irmão. E o irmão pode ser breve na resposta. Se depois de Aldim, teve algum livramento que o irmão teve, ou alguma experiência com Yau? Como é que é? Não entendi. Repete. Agora, depois de Aldim, o irmão teve alguma experiência com o Criador? Ou algum livramento, assim, que o irmão pode contar? Pode ser sucinto, rápido. Não. Depois de Aldim, marcante, não, é só... Parece que agora é só cumprimento de missão. É só cumprimento de missão. Toda a fala dele é sempre para cumprir missão. Tá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que sair daí, vem para cá. Sai daí. Vem para cá, agora. Para aí, fica aí. É sempre assim. Então não tem aquela situação que aconteceu quando eu estava nos nomes pagãos lá, né? Que eu estava sofrendo. E eu digo, pai, eu estou sofrendo, que agora eu tenho... A panela está vazia, não tenho rango, tem que pagar
tem que pagar a mensalidade lá do aluguel, que eu estava longe, e não tem dinheiro, estou sofrendo, eu vou virar mendigo. Não deixa acontecer isso comigo. Imagina. Né? Então, tudo isso eu passei lá atrás. Mas depois que parece que eu criei essa convicção de ter confiança. Quando tu tem essa convicção da confiança e tu acreditar no Pai, então tu serve, faz o que tem que fazer. Porque se tu fazer errado, depois não berra. Então, pelo contrário, o que aconteceu foi eu fazer coisas erradas. Por quê? Porque movido pela carne, bota aí, vou ter que dar. Pô, pai, só essa vez. Só essa vez. E aí depois vem alguma coisa vai vir. Alguma coisa vai vir cobrando aquilo, alguma coisa vai acontecer. Então, quando acontece, tu tem tempo hábil de arrumar a casa, arruma a casa enquanto é tempo. Agora, então, não teve nenhuma ação significativa assim, do Roach me dando proteção, mas teve muitas lá atrás. Eu creio que agora é só missão mesmo, é cumprindo missão. Estou fazendo o que o Pai quer. Aleluia. Sim, seja, meu irmão. Gratidão por ter contado um pouco. Aí. Irmão Gilson? Aleluia. Shalom Deus a todos os irmãos. Uma pergunta para o irmão Gilsomar. Irmão Gilsomar, após se tornar Yaldim, conhecer os nomes, como foi a tua experiência do primeiro encontro com os irmãos, por exemplo, lá em Riozinho? Ou como foi essa experiência que o irmão conheceu o irmão Zezé e o João e outros demais irmãos? Aleluia, louvado seja. Falando especificamente do irmão João e irmã Zezé, nós já nos conhecíamos, né? Então, esse encontro que eu tive com o pessoal aqui do Sul foi um encontro muito bom para mim, no primeiro momento, porque eu queria conhecer Yaldins, mas só que todos os Yaldins que eu conheci lá naquele primeiro momento não faziam parte do meu convívio, a não ser o irmão João e a irmã Zezé, porque nós já nos conhecíamos pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, eu tenho muito mais contato com os irmãos de outros estados do que os irmãos do estado do Rio Grande do Sul, incrível que pareça. Os irmãos do estado do Rio Grande do Sul têm uma distância assim. Eu tenho que procurar uma palavra certa para não machucar ninguém, mas os irmãos sempre parece que têm um distanciamento, né? Então, por isso eu tinha a vontade de ir nos encontros. Então, no primeiro encontro que teve, eu me lembro que nós já estávamos até com a manhã de bênçãos, porque acho que estava, né? Que aí teve uma irmã que ficou no meu lugar, foi a irmã Micaela, se não me engano. Eu não lembro se foi a segunda vez, acho que foi aquela primeira vez, né? O primeiro encontro que teve. Então, quando chegou lá no encontro, o irmão João, a irmã Zezé, nós se abraçamos, ficamos todo mundo abraçado, que os outros ficaram até assim olhando, talvez, né? Mas o povo daqui do Sul sempre fica aquela, né, meu irmão? Sempre fica aquela, incrível que pareça. Não é porque eu estou aqui no meio de Yaldim que eu vou resumir a palavra, porque todos nós somos adultos o suficiente. O negão chegou numa situação, todo mundo fica assim, o que será? O que vai acontecer? Alguma coisa vai fazer. A gente olha, eu sempre tive envolvido no meio de tudo que é classe, nível social e etnia. Então, não tem nenhum tipo de preconceito, eu não tenho. Mas eu sei enxergar quando tem, não precisa. E quando eu falo assim, enxergar, eu não estou me sobrepondo a ninguém, mas simplesmente a gente enxerga quando está num âmbito que tem, né, esse olhar crítico, esse distanciamento, esse freamento, né? Então, foi bom ali, quando fizemos o encontro dos Yaldins, porque eu fiquei vendo como é que é o coração dos Yaldins, porque tudo que eu mais queria era conhecer Yaldins, porque eu só vejo Yaldim por rede social, e o que eu mais queria sempre era ter uma comunhão.
o que eu sempre fazia no Partido do Pão sozinho até, e eu pedia para o pai. Então eu fazia o Partido do Pão sozinho. Aí eu comecei a conhecer pelo Facebook. Depois a afinidade foi tanta que se trocou o WhatsApp. Então nós fazíamos um grupo junto que nós reuníamos, mas ninguém aqui do Sul, só eu. Do Rio Grande do Sul, só eu. Aí fazia aí do irmão Robson, do irmão João, irmã Zezé. Tem várias, irmã Tênis, tem alguns irmãos, eu não vou conseguir falar todos, eu até vou esquecer alguns. Mas foi tremendo porque eu queria conhecer o coração do Yaldin na verdade, porque eu conheço no olhar. Então eu confio no olhar quando eu vejo. Então quando a gente vê no olhar, a gente vê se tem um amor de verdade, se há uma reciprocidade no tratamento, se há, ou se aquilo é só, oi, tudo bom? Te amo, aí passa. Porque então a gente começa a ver que tem diferenças de Yaldin. Tem Yaldins que são de verdade, tem Yaldin que está aí de mentira, tem Yaldin que está no embuste. E a gente começa a ver as diferenças no tratar. Eu sei que eu fui destratado e fui tratado várias vezes com assim, não deixa crescer, não deixa. Mas isso tudo tem que relevar, porque o pai está dizendo, continua, eu estou cumprindo missão, então eu tenho que estar aí. Mas foi bom tudo que eu vi, meu irmão, com o encontro com os Yaldins, foi bom. Só que eu observei isso, né? Tem Yaldins de verdade e tem Yaldin que está só no nome. Aleluia. Irmão Mércia, qual que é a live de agora? Estamos passando do horário já aqui. Então, agora é irmão Gilson, não? Né, irmão Gilson? Pelo louvor. Sim, Assim, vou estar agradecendo o irmão de Somar aqui e a Ial também, né? Por ele estar Aleluia. aí Gratidão. se disponibilizando, né? A dar o testemunho dele. Hoje conhecemos aí o irmão de Somar Fronteiro do Sul. E vamos estar em breve, né? Convidando mais irmãos aí. Se Ial permitir, né? Todo domingo aí, um testemunho por domingo. Louvado seja, meus irmãos. Vou fazer uma breve oração e entregar a live para o irmão Gilson. Iau, 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 Pai soberano Iau, muito obrigado, Pai Iau, por esse testemunho do meu irmão, Pai, por ele estar glorificando o teu santo nome, Pai, por vermos, Pai Iau, a mudança que o nosso irmão teve, Pai, antes de conhecer você, Pai, e depois que conheceu você, Iau dos Exércitos. O Iau, antes de te conhecer, até buscávamos, Pai, mas buscávamos ali em lugares, Pai, que tu não estavas, Pai Iau, mas quando tu se revelou a nós, e tu ali, Pai, revelou o teu filho a nós, Pai, nós abraçamos com grande força, Pai, e tu mesmo que fez a mudança em nós, Pai, pois nada vem de nós, Pai, a não ser o pecado, Pai, mas tu transformas, Pai, tu transformas nosso corpo, Pai, tu transformas nosso pensamento, e hoje estamos nessa caminhada, Pai, para a tua honra e tua glória, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado entre as pessoas, para que ela veja a mudança em nós, Pai. Em nome de Alcho, eu agradeço, Pai, essa oportunidade de estar conversando com meu irmão, mesmo que em outro estado, Pai, mas essa porta aberta que tu nos proporcionou, Pai, que é a internet, pois estamos, Pai, unidos num corpo só, Pai. Todo o mundo, Pai, nós sabemos que somos membros de um corpo só, Pai, onde Alcho Machia é o cabeça e tu, Yal, é o cabeça de Alcho. Em nome de Alcho Machia, eu agradeço, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o Pai de Alcho, meus irmãos. Shalom de Alcho, onde vamos chamar. Paz de Alcha. Obrigado pelo convite, meu irmão. Que eu abençoe e que seja aceito pelos outros irmãos que vão vir posteriormente. Que eu abençoe. Aquele abraço. aleluia, louvado seja, bênção de alma, vai ver tremenda aí, entrevistando nosso irmão.